Para isso, eu vou chamar ao palco os engenheiros Abraham Belk, Alio Kimura, Rodrigo Nuremberg, Aguinaldo Silva e Adriano Lima. Por favor, subam ao palco. Oi. Boa noite a todos. Então, meu nome é Abrão. Meu papel aqui, junto com meus colegas da TQS, é apresentar para vocês, do ponto de vista de desenvolvedor, então aqui um pouco menos de história, mais técnico, né? A história do desenvolvimento do TQS, como que ele foi desenvolvido. Eu coloquei aqui 75, 85, mas na verdade a TQS começou em 86. Eu vou apresentar a respeito, pouco antes, para entender o contexto de computadores, que é o que a gente usa, como que a gente chegou até hoje, né? Importante falar a respeito do nosso desenvolvimento é que a gente tem uma equipe aqui de gente brilhante, tem o Nelson, que é sensacional, a gente sempre planejou muito, mas a verdade é que esse planejamento de sistemas a desenvolver assim sempre funcionou muito pouco, nunca deu certo. O que aconteceu é que, durante todo o tempo, a gente teve contato aí com engenheiros que foram fantásticos, com um grande número de usuários do sistema, o pessoal ligava para a gente, falava com a gente, ligava para o suporte, mandava e-mail, antes mandava fax, mandava disquete, encontrava a gente em feiras, em ENS, em Ibracon, em Concrete Show, e o tempo inteiro nós somos exigidos, e o pessoal sempre solicitou para o que queria, sempre soube o que precisava, muito mais que a gente. Então, na verdade, é um sistema que se moldou a uma grande comunidade de engenheiros, e a isso a gente agradece muito, a gente não tem do que reclamar da vida. É um sistema que se moldou praticamente a essa comunidade. Eu vou dar um histórico aqui um pouco da parte computacional. Então, há 50 anos atrás, não existiam essas ferramentas fantásticas que a gente tem hoje de computação. O pessoal tinha escritórios com tropas de pranchetas de desenho e desenhistas, e não existiam calculadoras, fazia cálculo ou com 2, 3 dígitos significativos na régua de cálculo, né, ordens de grandeza, ou usava as calculadoras mecânicas, tem até uma dessas em casa de enfeite. Mas eles não tinham as ferramentas, mas eles não eram menos engenheiros que a gente. Então, eles, usando muita engenharia, simplificavam os problemas de engenharia até onde podiam, e tinham muitos ábacos e tabelas, onde o pessoal pré-mastigava algumas fórmulas de cálculo, escolhiam 2 variáveis para tirar uma terceira. Aqui tem um exemplo de um ábaco aqui do professor Venturini, para flexão composta simples. Então, o pessoal usava muito isso, usava muito régua de cálculo e calculadoras manuais. Bom, com a corrida espacial americana, teve desenvolvimento dos microprocessadores. Primeiro vieram as calculadoras eletrônicas e, logo em seguida, as programáveis. Com o surgimento das programáveis, as primeiras mais caras, então, chegavam aqui com preços, tudo era 5 a 10 mil dólares, os escritórios que conseguiam comprar já começavam a programar os procedimentos de cálculo. Então, tudo programas pequenos, né, que hoje a gente chama de calculadora. Diagramas isostáticos, liga contínua, cálculo de flexão, cortante, características geométricas, etc. O pessoal começava a usar calculadoras. Então, chegando aqui, quando entrei na faculdade, eu já consegui uma HP 25, que era uma máquina maravilhosa para fazer pequenos procedimentos, mas logo em seguida vieram algumas máquinas mais caras, que nem essa HP 67 e a irmã dela com impressora, onde dava para fazer muita coisa, o pessoal armazenava em cartão magnético, e elas eram muito fáceis de programar. Então, isso era uma característica dessas máquinas, né? Hoje, eu tenho no meu bolso uma máquina aqui, com capacidade de mais ou menos 1 milhão de vezes de memória maior do que uma HP, só que, para colocar um programa para somar 2 números nela,
eu preciso de autorização da Apple, né? E, enquanto que aqui essas máquinas eram muito fáceis, já saía, todo mundo programava. Então, o que aconteceu nessa época? O que aconteceu nessa época é que os escritórios de cálculo, os engenheiros de estruturas, maioria eram programadores que programavam essas máquinas, e eles competiam entre si para ver quem que formava a melhor biblioteca de rotinas de cálculo. Usava muito essas máquinas. Essa T59 eu também tinha. Ela tinha uma biblioteca interna que permitia inverter matriz até 9×9. Então, as máquinas foram evoluindo. Essa última Sharp já tinha uma linguagem de nível mais alto, dava para programar em BASIC. Né? E essa parte de bibliotecas, né? Você vê a revista Estrutura do saudoso professor Aderson, publicava programas para calculadoras. Aqui nós temos um programa para HP67, como exemplo, e o pessoal disputava a tapa, essas revistas, pelo menos na minha época. Né? A ABS agora, graças ao trabalho aqui do Pedreira, reeditou essa revista, né? Ela voltou, continua uma revista boa. Quem não fazia o cálculo, nessa época, com essas calculadoras pequenas, para coisa maior, obras maiores, precisava rodar programas de análise com muitos nós, barras, elementos finitos, então usava computadores de grande porte. Né? Então, aqui tem um computador da USP, o Bullock 6700, o Control Data 6600. Quem que podia ter computadores de grande porte? Para ter uma ideia, um Control Data 6600, na década de 70, custava em torno de 7 milhões de dólares. Né? Ninguém tinha dinheiro para comprar. Tinha um que a gente alugava a hora aqui no Brasil, era da Control Data do Brasil. Eles vieram aqui alugar o computador. Né? Para uma rede de teleprocessamento, a gente usava na Praça Roosevelt, o computador estava lá no Rio de Janeiro. Acho que a Avenida... Esqueci onde estava, mas ele estava lá. Quem tinha dinheiro para ter computador de grande porte nessa época era escritório grande, muito grande. Né? Então, Promon, Temag, Troserve e Ultratec, numa época um pouquinho melhor, tinham 3.000 funcionários cada uma. Né? Não sei se vocês têm ideia do que é ter uma empresa com 3.000 funcionários fazendo projeto, hoje. Outras menores, Malbertec, Figueiredo Ferraz, Hidroconsult, Senec, tinham 500, 600 funcionários. Eles alugavam hora de computador. Então, a gente processava, pagava por segundo de processamento. Né? A Control Data depois trocou a máquina, colocou esse Cyber 170, e a Temag Intertec, quando eu fui trabalhar com o Nelson, tinha um 4381, eles alugavam hora de processamento, eles tinham 100 terminais em teleprocessamento. Hoje nós temos internet para todo mundo, naquela época tinha uma coisa parecida, mas era só para poucos. Né? E se rodava Stress, Strudel, SAP, o que fazia essas firmas grandes funcionar naquela época eram esses projetos dos militares. Né? Ponte Rio-Niterói, Itaipu, Tucuruí, Carajás, Metrô São Paulo, Ferrovia Norte-Sul, Transamazônica, usinas de Angra, celulose, e assim vai. Então, tinha uns projetos realmente grandes e firmas grandes de projeto, depois que, como a gente sabe, graças à nossa economia, dispersou todo mundo, perdeu um material humano fantástico aí que sabia fazer projeto. Bom, enquanto o pessoal usava computador grande, os microcomputadores foram avançando, e aí, em 79, apareceu essa HP85, que tinha 32K de ROM, então tinha mostrado a T59, tinha 1K, aqui já tinha 32K, tela gráfica, impressora térmica, armazenamento de fita magnética, o pessoal fazendo programa. Na medida que isso aqui avançava, não precisava mais usar máquina grande. Né? Aos poucos, os programas foram migrando para esses computadores que se tornaram pessoais. Entre 77 e 80 e pouco, esses microcomputadores pessoais que serviam para jogo foi usado por pessoal de engenharia que se arriscava aqui a contrabandear para cá. Porque a lei de informática da década de 70 não permitia que a gente comprasse esses equipamentos. Né? Mas custavam aí de 500 a 1.000 dólares. Você conseguiu um equipamento desse. Já tinha de 16 a 48K de RAM, programava em Microsoft Basic. A Microsoft, nessa época, não fornecia sistema operacional, era um grande fornecedor de compiladores e linguagens para computador, e dava para fazer muita coisa com eles. O pessoal que podia começou a migrar para essas máquinas que estavam para desenvolver programas bem maiores. O Nelson já mostrou aqui, o Nelson desenvolveu o sistema de vigas na Engie Micro numa máquina como essa daqui.
já era uma máquina de 8 bits, com 64K de RAM, rodando sistema CP/M, né? E ele fez o Vigas aqui com entrada e saída alfanumérica. Só para ter ideia, quem está acostumado a usar máquina Windows, o disquete funcionava como uma pasta única. A gente rodava tudo dentro de cada pasta, né? Cada disquete era uma pasta. Aí eu cheguei na Intertec. Então, só um detalhe histórico, o Nelson contou aí como que eu cheguei com ele. Só para contar uma historinha, aconteceu o seguinte: eu era estagiário da Figueiredo Ferraz, e tinha um colega meu, um grande amigo, o engenheiro Rodolfo Ritt, me chamou para uma festa de aniversário, e aí eu estava conversando com um sujeito, e ele estava me contando, olha o Caldura aqui, tentando, quase. Bom, voltando aqui, conversando com um sujeito, ele estava me contando que ele estava calculando uma ponte por elementos finitos de bico usando o computador da Control Data. Só que a ponte era uma ponte dentária. Ele estava fazendo um bico para um dentista, para uma tese de um dentista, rodando na Control Data. Eu falei, pô, eu tenho alguma coisa em comum com esse cara, porque eu era estagiário, mas eu também já tinha arrumado o bico de desenvolvimento de sistemas e estava usando o computador da Control Data. Eu até cheguei a encontrar o Nelson uma vez na Control Data, ele tinha outro sistema que ele rodava lá também de bico. E aí, bom, aí ele me conheceu. No ano seguinte, excepcionalmente, mais ou menos em 79, teve uma crise de engenharia no Brasil, estava começando, e eu fui pedir estágio para o Nelson, que ele estava lá na Promon. Opa, Promon é um lugar legal para trabalhar. Aí eu cheguei lá, ele falou assim, ó, não vem para cá que aqui estão mandando o pessoal embora. Tá bom, aí, na Promon não deu certo. Eu continuei na Figueiredo, aí justamente em 82 surgiu essa oportunidade, aí o IDEC me ofereceu lá para o Nelson, e o Nelson me pegou lá, e aí eu fui trabalhar no Intergraph, que realmente era uma máquina maravilhosa, né? A gente está vendo coisa que fazia em 82, que a gente está fazendo hoje agora. Tinha 2 monitores, dava mesmo desenho, dava para dar zoom nos 2. Cada tela ainda dava para dividir em 4 e dar em zoom em lugares separados no desenho. É porque a máquina era muito lenta, então você já deixava zoom nos lugares certos e ia trabalhando e tinha que dar o mínimo possível de zooms nessa máquina, né? Então, era um mini computador PDP-11, como o Nelson falou, custou aí perto de $500 mil. Ali tem um plotter Calcomp, que era espetacular ver ele trabalhar, plotter de pena 25 centímetros por segundo. À esquerda, embaixo, tem só uma pontinha de um plotter eletrostático, que é uma impressora térmica gigante, e ali uma impressora matricial, que era console do sistema. Então, como o Nelson falou, a Temag comprou os equipamentos para projetos do Brasil Grande, e os projetos foram por água abaixo, e sobrou para a gente arrumar alguma coisa para fazer com o Intergraph, né? Então, o Nelson falou, teve 3 aplicações importantes, arrumaram uma outra aplicação da Petrobras, pelos engenheiros, o Romualdo e o Tarcísio Celestino, né? Teve uma aplicação de molde de roupa da Vila Romana, que mais tarde, em microcomputadores, eu tentei tocar para frente, não deu certo. E teve o de Vigas, que o Nelson já falou, que os primeiros usuários foram o Cláudio De Luca, Zé De Luca, saudoso, o Eduardo Penteado, que está aqui, o Claudinei, que nunca o desenho estava bom para ele, mas que ajudou muito a gente. É um cara espetacular, o Claudinei, adoro ele. O César Pera Lopes, o Carlos Franco, que eu não vi ele hoje, tá? Entre outros. Alguns fatos interessantes dessa época. O sistema Intergraph, ele mais tarde virou o MicroStation, que mais tarde foi comprado pela Bentley, é um negócio que existe até hoje, e a gente gravava no formato DGN, que existe até hoje. Talvez até o sistema de hoje leia aquele DGN daquela época, né? Tinha uma linguagem de programação chamada User Command, que a gente programou os ferros naquela estação gráfica, tinha alguns atributos, eles funcionavam como objetos, e as modificações de ferro que a gente fazia em 82 naquela máquina, depois extraía a tabela de ferro, saía certa, tá? Só que a gente acabava perdendo muito tempo, porque a máquina era lenta. A gente também desenvolveu, naquela época, um sistema de plotagem, criou o conceito de arquivo de controle de plotagem, foi aperfeiçoado e é usado até hoje. Então, o principal aprendizado que a gente teve lá, a gente teve um grande privilégio de ter acesso a essas máquinas antes de todo mundo. Então, era o pessoal que gostava de programar, juntou os fanáticos de computação, tinha uma máquina que ninguém tinha.
Então, a gente aprendeu muitas coisas. A gente estava lá no ano de 83, e o espalhamento do uso de computador com desenho, substituição da prancheta de desenho, só aconteceu uns 10 anos depois. Esse conceito de arquivo de desenho é uma época que ninguém tinha. E a gente absorveu isso de maneira que a gente aprendeu a isolar os sistemas de engenharia do sistema de edição gráfica. Então, a gente passou a se preocupar somente com desenvolver engenharia, fazer toda a análise, dimensionamento, detalhamento, até o desenho numa entidade abstrata, que era o arquivo de desenho, e deixou para o sistema gráfico fazer a plotagem em impressora, em plotter, extração de lista de materiais, tabela de ferros. Então, isso daí permitiu que a gente migrasse desse para um segundo sistema e depois para um terceiro sistema que a gente desenvolveu. Então, foi um grande aprendizado. Outros escritórios que fizeram investimentos grandes em hardware naquela época, em plotters ou em micros, que nem HP 85, e desenvolveram sistemas que eram independentes dessas máquinas, acabaram morrendo com sistemas, e a gente conseguiu migrar. Tá? Então, eu saí da Intertec em 85, e em 86 eu voltei a trabalhar com o Nelson, lá ainda na Método, e apareceu o IBM PC, máquinas compatíveis. Na verdade, o PC foi lançado em 1981, mas nessa época, aqui, começo de 86, começaram a aparecer máquinas que dava para comprar, também da ordem de grandeza de uns $5.000, só o computador. Um computador com um disco rígido de 20 MB, 640K de RAM e 4,77 MHz de velocidade. Comparando com o que a gente tem hoje, uma máquina com preço em dólar equivalente, hoje ela é 1000 vezes mais rápida, tem uma memória 10.000 vezes maior, tem um armazenamento interno 100.000 vezes maior e tem um armazenamento externo 1 milhão de vezes maior, hoje, com o mesmo preço. Né? Ok. Então, seguindo aqui, esse era o computador, só o plotter custava $10.000, era um clone do Houston DMP-42. Então, isso daí já viabilizou o desenvolvimento do Vigas, que o Nelson trouxe lá da Engemicro para o PC. O que a gente tinha para sistema gráfico? O DOS não tinha nada, não tinha nenhuma interface para drivers, não tinha nada. E sistema gráfico, na época, já tinha o AutoCAD, o 2.07, que era muito bom, um release de 1986. Então, a primeira coisa que a gente fez foi começar a gerar desenho em formato DXF. Tá? E permitir a edição do desenho no AutoCAD. E a gente criou uma convenção de desenho de ferros com níveis muito simples que permitia fazer a extração da tabela. Então, vamos fazer uma convenção que seja independente do sistema, né? Sistema gráfico, que realmente durou 25 anos essa convenção. Né? Funcionou esse projeto. Uma das primeiras coisas que aconteceu é que a gravação de DXF era muito lenta, levava 5 minutos para gravar 5 vigas no computador da época. Aí a gente perdeu um tempinho, entendeu o formato do DWG do AutoCAD e passou a gravar direto o formato binário do DWG e ficou 10 vezes mais rápido. Uma das primeiras coisas que eu fiz. Isso explica por que o nosso arquivo de desenho chama DWG, porque é do antigo AutoCAD 2.07. Depois nós damos uma mexida no DWG, botamos umas coisas extras, o AutoCAD reclama, não entende mais, né? Acha que o arquivo está corrompido. Mas o DWG era um arquivo realmente do AutoCAD dessa época. E o DOS não tinha nada, e tudo que a gente fez do zero. Então, desenvolveu drivers para plotter. Né, esse plotterzinho plotava só uma folha 1 por hora, mas a gente arrebentava o plotter. Né? As revendas de Digicom queriam entender como que tinha uma aplicação que gastava tanto o plotter deles. Né? O que a gente estava fazendo que os calculistas arrebentavam os plotters de Digicom. Né? Mas isso daí ficava horas e horas e horas e horas plotando desenho de vigas. Né? Aí, no ano seguinte, como o Nelson contou, nós fomos para TechSys, né? O Nelson criou a TechSys. Participaram aqui nesse primeiro ano a engenheira Eri-Sato, que está aqui, em algum lugar, assistindo a gente. O engenheiro Antônio Carlos está aqui também. Né? André Gerstenstein, que estava aqui. E o Washington, eu não sei onde ele está agora. Uma das primeiras coisas na TechSys foi o desenvolvimento do editor gráfico, era tudo na mão e tudo tinha documentação. A gente usava um monitor de resolução 720 por 348, Hércules, e com a documentação a gente foi capaz de ligar e desligar um pixel numa posição arbitrária na tela.
Juntando isso com um artigo que apareceu numa revista, o algoritmo de Bresenham, que chama, para traçar linhas, eu falei, eu sei traçar uma linha, eu sei acender e apagar um pixel, eu sei traçar uma linha, então dá para fazer um editor gráfico. E, a partir daí, foi feito um editor gráfico. Inicialmente, com uma aplicação de teste, que era aquela de confecções de industrial, que não deu certo. E o editor já tinha uma rotina de suavização de curvas que foi fornecida para a gente por um amigo, o Dr. Jorge Pimentel Sintra, que já tinha suavização de curvas por spline cúbica antes do AutoCAD, né? Imediatamente saiu dessa aplicação, voltamos aqui para o Vigas, então passamos a editar Vigas, passamos a ter um sistema gráfico próprio, desenvolvemos drivers para plotar em impressora, plotter, os padrões da época eram padrões Epson e HP, plotters MP, HPGL2, depois também o Calcomp, e fizemos driver de memória virtual para editar desenhos de qualquer tamanho. Isso também nosso sistema tinha antes do AutoCAD. Em 1987, a engenharia ERI começou o desenvolvimento do sistema de pilares. Aí a gente já estava com a codificação de pilares, fazendo dimensionamento, detalhamento, desenho de pilares, a flexão oblíqua em seção qualquer, e tinha portas simplificadas de vento. Quando saiu o primeiro sistema de pilares, um dos primeiros clientes chegou para a gente e falou assim, mas não tem processo ômega? Bom, a gente aprendeu que tinha muita coisa para fazer ainda. O pessoal solicitou a gente o tempo todo. No ano seguinte, acho que eu tenho que correr um pouco, mas o pessoal estava falando de LDF, então foi o primeiro sistema de formas, né? O Nelson, conforme o depoimento do Morris, que está aqui, o Nelson conversou com o Morris, eu fui lá no escritório do Morris aprender a fazer formas. E o Morris já tinha feito um sistema, ele tinha um Prologica 500 lá que ele programava, que era equivalente ao TRS-80, ele tinha um tipo de sistema de formas que ele lançava eixos e já gerava o esquema de vigas para ele, né? Então, conversando, aí do nosso lado, nós desenvolvemos um sistema de formas, mas tinha uma filosofia que foi meio inesperada na época, porque o pessoal estava acostumado com programas de análise, geração de nós, e a geração em geral era simples, né? Eram malhas. E o que nós fizemos, a gente tinha a experiência com um sistema de topografia chamado IceScogo, lá do MIT, e nós usamos a inspiração desse sistema e criamos uma linguagem onde era muito fácil escrever comandos de locação geométrica de nós. Então, o engenheiro, com algum treinamento, aprendia a fazer locação de nós e, com uma linguagem muito concisa, fazia a descrição da forma. Ele pegava uma planta de arquitetura em papel, marcava os nós, numerava, e começava a codificar formas. Então, era um exercício de raciocínio muito interessante, o pessoal se divertia muito, virou popular. E o resultado disso daí, para 1988, não foi pequeno. Ele lançava aquilo ali, de repente, ele tinha o desenho da planta de formas, que ele podia editar e refinar, depois ia para plotar. Tinha a distribuição de cargas de processo simplificado do lajes por ruptura de telhado. Então, ele já montava a gabarito da viga, determinava vãos de apoio, distribuía cargas do telhado de laje para vigas. Então, você lançava a forma com aquela linguagem LDF, de um lado ele já chegava até o dimensionamento, detalhamento e desenho da viga contínua, do outro lado ele puxava as cargas das reações da viga, lançava para os pilares e também ia automático com a geometria e carregamento para pilares. Então, foi um avanço muito grande o sistema de formas. E, a partir daí, o sistema continuou crescendo. Então, foi feito um sistema de janelas, que o DOS não tinha e nós tínhamos que fazer para o gerenciador, um exemplo de como que era a árvore de comandos do sistema de formas. E aqui esse slide caiu aqui, o Nelson pediu para colocar, um reconhecimento de instituto, mas, na verdade, o que eu queria reconhecer, nessa época, um grande incentivador nosso, que deu muita força, ajudou muita gente, foi o engenheiro Feitosinha, o Gabriel Oliva Feitosa, tá? Ele foi coordenador da divisão de estruturas, trouxe a gente para cá, talvez a gente esteja aqui por causa dele, incentivou a gente nos jantares de quinta-feira, a pizza de quinta, ele foi a luz da divisão por muito tempo. Tá? Então, só para lembrar. Continuando, um sistema de lajes, foi feito um sistema de lajes por processo simplificado, né? Tabelas de Marcos, Czerny, que gerava automático a armadura das lajes retangulares e permitia dar o acabamento nas lajes não retangulares. Né?
A linguagem de programação DP, que foi derivada do LDF, era um script para automatizar a geração de desenho. Não foi tão usada porque os calculistas deixaram de ser programadores, engenheiros de estruturas passaram a fazer mais projetos, usar mais programas. Mas nós mesmos acabamos usando essa linguagem dentro de outros sistemas nossos, que nem o de fundações. Um editor de plantas interativo. Antes disso, as plantas eram geradas automaticamente, não davam para ser editadas. Nós passamos a editar as plantas e também visualizar a interpretação da plotagem. Em 1989, foi feito um sistema de corte e dobra de aço integrado ao nosso sistema, então a armadura saía, entrava para corte e dobra de aço. Eu esqueci de colocar aqui, o autor aqui foi o Paulo Henrique, engenheiro, não é engenheiro, é químico, mestre, e está aqui no auditório prestigiando a gente. Paulo Henrique fez a primeira versão do Corbar. Depois esse sistema evoluiu para o GBAR, que foi feito aqui pelo engenheiro Aguinaldo, está aqui na mesa, e seria em 89 uma parte do que a gente chama de BIM hoje. O primeiro solver de grelhas era para ser codificado na mão, para resolver grelhas de vigas complicadas. Mas, logo depois, a gente usou o sistema e passou a fazer a integração da forma com a grelha de vigas, e passou a gerar grelha de vigas automático, e deu a possibilidade de dimensionar vigas com esforço de grelha. Nessa época também nós fizemos um projeto de formas de madeira, em colaboração com o engenheiro Aníbal Kniznik, ligado ao sistema de formas, gerava uma boa parte das formas de madeira de maneira automática, se bem que o mercado tinha poucos projetistas e esse sistema avançou pouco. Nós convertemos recentemente para o Windows. Em 92, nós começamos a fazer modelagem de pórtico. A gente ainda não tinha um modelo bom de pórtico para resolver os planos do pavimento, os problemas de classificação e efeitos locais da ligação de viga com pilar. Então, a gente usou o pórtico principalmente para carregar vento, e os esforços de vento eram somados aos esforços obtidos no plano para vigas e eram somados aos pilares. O que era muito bom, que isso daí foi o início do modelo 3. Né? Então, já tinha um modelo que considerava vento por pórtico espacial. Então, para edifícios altos, com estrutura razoavelmente regular, era uma solução muito boa, talvez até hoje. Foi feito o primeiro editor de telas soldadas em 93, com cooperação da Gerdau Telcom. Em 93 foi uma grande revolução. Né? Graças aqui ao professor Vasconcelos e ao professor Mário Franco, nós lemos o trabalho dele a respeito do Gama Z, e esse nosso modelo 3 simplificado de pórtico passou a considerar espacialmente de uma maneira muito boa, muito de engenheiro, os efeitos de não linearidade geométrica da estrutura, e o vento vinha amplificado para as vigas e para pilares, já considerando a não linearidade geométrica por Gama Z. Trabalho brilhante aqui do professor Vasconcelos e professor Mário Franco. Depois disso, foi feita a entrada gráfica de formas. A gente já estava no meio dos anos 90, e o Spengler, que deu depoimento aqui, chegou para mim e falou assim: "Pô, Abrão, agora eu estou recebendo a maior parte das arquiteturas em AutoCAD. Pô, se pudesse lançar graficamente a estrutura em cima da arquitetura que eu recebo, seria muito bom, mesmo que seja pouca coisa, extrair os nós." Então, ele veio, deu a ideia, e nós começamos a trabalhar nessa entrada gráfica, que durou quase 10 anos. Né? Então, a partir daí, nós saímos do LDF, embora o LDF esteja escondido por trás do sistema até hoje, mas a entrada de dados passou a ser pela entrada gráfica de formas. Em seguida, ainda fizemos a discretização manual de lajes. A gente já tinha um modelo de vigas, e aqui a gente começa a entender essa estrutura que ficou até hoje no programa, que é meio estranha, mas tem um programa que primeiro gera a estrutura de vigas, depois ele gera um desenho de grelha. Né? Primeiro gero grelha de vigas, depois um desenho de grelha, e nesse desenho de grelha a gente interagia com ele, aí vinha outro programa que extraía, gerava uma grelha de lajes, aí fazia o processamento, depois saía transferindo para os outros programas. Aí já tinha uma grelha de lajes e podia visualizar tridimensional. Em 94, nós tivemos um desafio em Encol. A Encol, que depois causou prejuízo para um sem número de pessoas, aí virou uma maldição. Inicialmente,
ela, do ponto de vista técnico, ela contratou gente muito boa, contratou, pelo menos o que eu considero os melhores professores de São Carlos. A gente teve um grande privilégio de ter contato com o engenheiro José Roberto de Andrade, e nessa parte de construção industrializada deles, eles faziam laje nervurada ou com a que eles chamavam de cabacinha ou com blocos de concreto. E lá fomos nós para São Carlos aprender a fazer laje nervurada com o engenheiro José Roberto de Andrade e o Betão. Tem até um depoimento dele daqui a pouco. Então, tinha os manuais da Encol que foram feitos com a ajuda desses consultores de São Carlos. Estava tudo mastigadinho para a gente preparar. Então, daí saiu um grande sistema de laje nervurada, a gente aprendeu muito, saiu um sistema grande. Um diferencial que tinha dos programas de análise, que o programa de análise você tinha que espalhar a barra para formar uma malha para simular a laje nervurada, enquanto que no nosso você lançava a forma que vai ser usada no concreto. Lançava a forma de concreto e o programa reconhecia as barras de grelha correspondente às nervuras, passava a inércia correta e montava esse modelo de uma maneira bem automática, e as lajes tinham o padrão Novatec, que era o nome que a Encol dava para esse sistema. E nós fizemos depois um editor orientado para homogeneizar os esforços da grelha e distribuir armaduras. E esse editor, o pessoal reclamou bastante durante muitos anos, depois nós demos uma melhorada nele, chegou num nível mais razoável. Em 94 entrou o sistema de lajes protendidas, com contribuição aqui do engenheiro Caldura, aqui, que está bem na minha frente, olhando aqui para mim. Ajudou a patrocinar o sistema. E do engenheiro Evandro Duarte, que também está aqui, que também deu depoimento dele. Então, graças a esses dois grandes engenheiros, nós desenvolvemos a primeira versão do sistema de lajes protendidas, e aí tem várias características que acho que a maioria conhece, aí, de cabos retos, desviados, cordolha aderente, engraxada, RPUs, pré-dimensionamento automático, um sistema que evoluiu bastante depois. Em 95, nós melhoramos o editor de armação, separamos com um produto que podia ser usado independente, mas também foi incorporado ao nosso sistema. E aí, continuando os refinamentos do sistema, plantas de cargas, apoios elásticos, efeitos de temperatura, 96 e 97, aqui os slides estão... Em 97 entrou o mix de placas do Sérgio Pinheiro, que está aqui com a gente também. Obrigado, Sérgio Pinheiro. Que evoluiu e depois foi incorporado ao sistema TQS. É um sistema que foi inicialmente desenvolvido junto com o escritório do França. E mais algumas coisas aqui aconteceram no ano de 90 e tantos. Tá? Apagou o slide ali em cima. Foi feita também a primeira versão do Alveste, de alvenarias. Esse daqui fazia só desenho. Mais tarde, o Alveste foi feito toda a parte de cálculo, evoluiu bastante também, com o engenheiro Nilson de Oliveira, que também está por aqui em algum lugar. Fez com a gente aqui o sistema. Opa. Em 98, nós inauguramos o site tqs.com, então a internet estava bombando, a gente tinha o site, inauguramos o centro de treinamento, e aí outras coisas, modelo global. O modelo de cálculo 5 é o modelo que o Nelson bolou. O Nelson estava perseguindo insistentemente um modelo espacial para calcular que fosse compatível com as práticas da engenharia estrutural. E esse modelo 5 foi um deles. Não vou entrar em detalhes, mas ele permitia, de alguma maneira, capturar espacialmente o efeito dos esforços dos pavimentos. Vigas e lajes dos pavimentos davam um jeito de capturar e tratar espacialmente. Depois nós melhoramos muito o modelo 4 e o modelo 5 foi abandonado, está desabilitado atualmente. O Solver Mix do engenheiro Sérgio Pinheiro foi incorporado 10 vezes mais rápido, e com o Mix trouxe uma série de sofisticações de análise, entre elas cálculo de P-delta, análise não modal, várias não linearidades, tirantes, por aí vai. Desenvolveu, então o sistema foi incorporado ao TQS. E nós começamos a migração para o Windows. Também o Nilson desenvolveu a primeira versão do Alveste com cálculo. Né? Então, nós começamos o sistema Windows. O Windows não precisava mais desenvolver drivers para nada. O desenvolvimento era independente de dispositivo, pelo menos essa era a propaganda, mas durante muito tempo a gente sofreu e teve que fazer um monte de adaptações, incluindo continuar a gerar o HPGL2, né, porque dava muito pau no Windows. Nós fizemos alguma separação de dados, mas, no fundo, todo mundo que estava trabalhando em DOS
há 10 ou 15 anos, continuou com os mesmos dados que continuaram compatíveis com o sistema novo. Teve editores gráficos multidocumento, multijanela, e uma coisa importantíssima que nós ganhamos de presente do Windows, uma biblioteca de visualização 3D, que a partir daí, o OpenGL, Direct 3D, a partir daí a gente começou a mostrar os edifícios em 3D. Em 2000 veio uma ferramenta genial desenvolvida pelo engenheiro Aliô, de grelha não linear, uma análise muito refinada em serviços de lajes, considerando a armadura real detalhada, cálculo de inércia das seções, com a armadura real detalhada pelo sistema. Então, isso daí também foi uma revolução. E teve um grande avanço no sistema de lajes protendidas. Então, aqui algumas imagens do lajes protendidas para o Windows. Nesse ano também com a ajuda do Aliô e com as ideias do Nelson, finalmente nós chegamos no modelo 4, que tinha um modelo bem melhor para espacial, que podia calcular espacialmente, sem calcular os pavimentos. Então, esse modelo 4 equacionava a ligação das vigas e pilares, considerando uma coisa que a gente já considerava no cálculo do pavimento no plano, que era um efeito local da ligação da viga com o pilar e mais um pouco de plastificação. E ficou um modelo muito usado, tá? Substituído, mais ou menos substituído agora pelo modelo 6, que o Rodrigo vai mostrar. Muitos refinamentos de grelha, desenvolvimento de programas TQS em OCX, só para desenvolvedores, né? E começou o desenvolvimento do modelador estrutural. Então, o modelador estrutural foi um outro salto, nós saímos da entrada gráfica de formas, e fizemos um programa onde os elementos estruturais eram objetos com atributos, que ao mesmo tempo que fazia uma edição inteligente de desenho, permitia editar referências externas como desenho. Então, a gente editava objetos estruturais e, ao mesmo tempo, editava elementos de desenho no mesmo editor, com um monte de elementos novos, com um monte de controles de modelagem, de inércias, molas, com comandos padrões de Windows, copiar, colar, refazer, desfazer, reconhecimento dinâmico de laje. Então, foi um grande avanço na entrada de dados do TQS. E mais alguns recursos em 2002, grelhas por UD-Armor, port com barras 3D. Não precisa entrar em detalhe. O Aliô vai seguir aqui. Vai continuar. Fala mais recente, aqui eu falei da coisa mais velha. Bom, boa noite a todos. Minha história com a TQS começa em 2000, quando eu ingressei no setor de desenvolvimento, numa época que se criava, né, a primeira versão Windows, a V8. E então eu faço, vamos dizer, represento aí uma geração meio que intermediária aí da firma. Essa figura representa mais uma figura ilustrativa para representar a dificuldade ou mesmo o desafio da equipe de desenvolvimento em cada nova versão, né? Ou seja, na hora de incorporar, seja um recurso sofisticado de análise ou mesmo um simples comando de desenho, né? É importante que a gente consiga inserir esse novo recurso dentro de um todo que vai sempre crescendo, né? Dentro de um contexto global, né? Da forma mais consistente possível para manter toda a confiabilidade e a estabilidade do sistema. Nesses slides a seguir, agora eu vou mostrar, então, nessa linha, os principais recursos que foram lançados entre 2003 e 2009, ou seja, entre as versões V10 e V15. Na versão V10, a grande novidade foi o cálculo completo de lajes esterilizadas, desde o modelador estrutural até a geração dos desenhos específicos para esse tipo de laje. Um destaque aqui para a grelha não linear, lendo as armações esterilizadas, porque, afinal de contas, nesse tipologia de estrutura, é fundamental a gente calcular as flechas da forma mais precisa possível. Também foi lançado na V10 o telas soldadas, né, no AGC, já para Windows, aqui com a parceria do IBTS. A V11 foi uma versão marcante, né, uma versão que foi focada na, então, recém-publicada, né, NBR 6118-2003. Foi a primeira vez que a norma passou a fazer parte dos dados do edifício. Foram criados os critérios de durabilidade. Foi inventado também o que a gente chama de MGC, Mecanismo Gerador de Combinações, sem o qual ficaria muito difícil a gente poder combinar, né, os inúmeros tipos de ações da forma produtiva, né.
Foi também a primeira vez que a gente separou os modelos, especificamente para ELU-LS, que a gente acredita que foi um avanço muito grande, né, na parte de análise de estruturas de concreto. No grelha não linear, foi também a primeira vez que se passou a calcular flechas sob as alvenarias após a sua construção, né. Na parte de vigas, foram adaptados todos os requisitos normativos referentes a cisalhamento, torção, dutilidade, flexão, enfim. Me lembro que diversas dificuldades, né, dúvidas que surgiam na época da norma, foram resolvidas até primeiro no sistema e depois, né, passaram a ser incorporadas nas próximas revisões da 6118. Na parte de pilares, o grande destaque foi a incorporação de novos métodos para análise de efeitos local, como o método geral, né, que se baseia nesse diagrama momento-curvatura, ou seja, posso dizer que foi, eu acho que a primeira vez que esse tipo de diagrama passou a ser utilizado em projetos estruturais em larga escala, vamos dizer assim. Pilares parede foram inseridos comandos para verificação dos efeitos localizados. Na parte de lajes, a grande destaque foi a criação, né, de recursos para o dimensionamento e detalhamento da punção. Na V11, né, além dos recursos de norma, também foi marcado muito pela criação do resumo estrutural e como também pela primeira vez que o sistema passou a ser atualizado pela internet, ou seja, o que se persiste até hoje, ou seja, há mais de 10 anos, né, foi criado esse esquema de atualização pela internet. Na V12, o grande destaque foi a introdução dos elementos inclinados, né? A gente pode, acho que ficou bastante marcado que foi a partir dessa versão que estruturas, vamos dizer, geometricamente mais complexas no espaço passaram a ser modeladas no sistema. Também foi introduzida pela primeira vez a comunicação com dados do túnel de vento. V13 a gente investiu muito, né, para incrementar a velocidade do processamento global. Foi também onde foi lançado o SISIS, né, o sistema específico para iteração solo, fundação e estrutura. V13 também foi introduzido o cálculo completo de furo em viga, a visualização de armação em 3D e a modelagem de pilar parede com malha. Isso a gente está falando aqui na época mais ou menos de 2007. Entre a V13 e a V14, a TQS lançou então o PREL, né, que é um sistema específico para projeto de estruturas pré-moldadas. Eu me lembro que o foco inicial dessa versão foi a análise estrutural, né, o mercado ansiava, né, tinha um anseio muito grande de calcular as solicitações, considerando regiões, etapas construtivas, solidarizações, né, ligação semirrígida com alfa-R, o que já estava disponível desde essa primeira versão. No que se refere a dimensionamento, detalhamento e desenho, pilares, consolos e lajes alveolares já foram 100% atendidos. Na V14, os destaques foram time history, né, a introdução mais forte da análise dinâmica, aqui com grande contribuição do engenheiro Sérgio Stolovas. O pórtico não linear físico, né, que inicialmente havia sido pensado para análise de pilares pré-moldados, foi expandido para análise de estruturas de concreto. E também um destaque grande foi a primeira versão do plugin, ou seja, a ligação direta entre o TQS e o Revit, né, na área do BIM. Então, isso a gente já está falando lá em 2007, 2008. Tá? Nessa versão também, toda a parte de documentação de manuais, né, foram reorganizados. Na V15, os destaques foram a impressão em PDF, que se tornou padrão no mercado, né, plotagem em PDF, a conversão do DWG do AutoCAD, né, conforme o Abrão falou, né, o DWG nosso é um pouquinho diferente do AutoCAD, então a conversão do AutoCAD para o TQS, a introdução de edição por grips, né, é difícil imaginar hoje até certas edições sem esse recurso, a introdução da verificação em situação de incêndio, e foi a primeira vez que o sistema, então, teve esse menu ribbon, né, com esses ícones maiores, né, que é padrão atual de mercado. Antes da V16, né, que o Rodrigo já vai apresentar, a gente voltou também novamente o foco de atenção para o PREL, né, introduzindo melhorias, né, que foram bastante solicitadas, que foram o dimensionamento e detalhamento completo de vigas, né, com dentes, proteção e tudo mais, o cálculo completo de cálices, né, em fundações, e também a parte de consolo em viga. Tá ok? Agora eu vou passar a palavra aqui para o Rodrigo seguir com as próximas versões mais recentes. Oi, boa noite a todos. Aí veio a V16, né, que
foi introduzido das grandes ferramentas que hoje a maioria dos projetistas utiliza, que é o modelo 6, e onde toda a equipe da TQS teve que participar exaustivamente para testes. Tá? Esse foi o primeiro projeto grande que eu participei lá na TQS. Tá? E eu lembro claramente do dia em que o Nelson pediu para que eu fizesse um teste de uma ferramenta que o Pinheiro tinha incorporado no programa dele, que era exatamente toda essa parte de modelo 6. Juntamente com o modelo 6, que veio na versão 16, veio uma grande melhoria na parte de lajes, dentro do editor de lajes, tá? Que facilitou em muito para quem utilizava naquela época o editor de faixas e gerava os desenhos dos ferros dentro do editor, auxiliava muito e gerava uma grande economia de tempo, porque os grips que tinham sido criados na versão 15 foram também associados aqui dentro do editor. Tá? Eu, na época, trabalhava muito com Aurélio, fazendo edição de lajes, ganhei muito tempo na época por causa dessa ferramenta, que eu achei extraordinária. Tá? Na versão 16, ainda veio a parte do gerenciador de critérios, que permitia aos nossos usuários fazer um melhor controle de quais critérios estavam sendo utilizados em cada edifício, tá? Inclusive indicando critérios que pudessem ser erroneamente editados. Tá? A inclusão do carregamento de empuxo diretamente dentro do modelador estrutural e outras melhorias diversas, tanto no Alvest quanto no Prel. Na versão 17, nós incluímos uma ferramenta, tá, que para a gente era ferramenta, mas que naquele momento apareceu ser um estorvo para muito projetista, que foi a item de verificação dos desenhos. Tá? Então, aquele famigerado botãozinho de desenho verificado ou não, num primeiro momento nos gerou um certo transtorno com nossos clientes, mas futuramente todo mundo aceitou e hoje não é mais um problema para a gente. Tá? O TQS Desktop também foi criado, que facilitou o acesso a todas as informações dos elementos estruturais e informações centralizadas do edifício, e mais uma ferramenta que o engenheiro Sérgio Pinheiro desenvolveu e que foi implementado dentro do nosso sistema, que foi a análise por efeito incremental. Na versão 17, também foi implementado dentro do sistema as normas que, na época, eram atuais de alvenaria estrutural, que foram lançadas em 2010 e 2011. Tá? Foi implementado também um pórtico espacial para cálculo dos esforços solicitantes em edifícios de alvenaria estrutural e o dimensionamento de todas as paredes de alvenaria estrutural passaram a ser feitas com um efeito de flexão composta oblíqua. E aqui alguns outros itens também incorporados na versão 17, que são um pouco menores, mas o memorial descritivo, que era uma requisição muito antiga de alguns clientes nossos, com a introdução do modelo 6, na versão 16, permitiu a introdução de pilares que nascem em laje, na versão 17, a introdução do método do vento sintético, do professor Mário Franco, e implementado pelo engenheiro Sérgio Pinheiro. Aí, na versão 18, veio a grande alteração, que foi a norma nova 6118. Com o projeto de norma, que já era divulgado e era público, nós viemos trabalhando durante todo o ano para o lançamento dessa versão com a versão oficial da norma. Infelizmente, ela atrasou um pouco, nós tivemos que lançar com a versão do projeto de norma, não com a versão original da norma. Também na versão 18 foi incorporado ao sistema, então toda aquela parte de desenho que o Abra comentou, que tinha sido codificado anteriormente, foi alterada, e aí entrou o ferro inteligente, que facilitou muito a edição de todos os desenhos e, principalmente, evitava muito erro de edição dos desenhos e faixas de distribuição. E a inclusão da ferramenta de reservatórios, e umas outras melhorias dentro do Alvest, telas soldadas, que foram incorporadas no sistema. Na versão 19,
vem uma outra melhoria da parte de análise estrutural, que foi a discretização dos pilares parede no modelo de análise. Tá? E a introdução da licença web, que hoje é o nosso padrão de fornecimento de licença para os nossos clientes, que evitou, principalmente, problemas como o que o Vendramin citou aqui, de roubo, perda de hard locks. Hoje, todo mundo acaba tendo uma segurança maior com a licença web. Também, dentro da versão 19, houve uma grande melhoria no tempo de processamento que o sistema tinha, tá? Principalmente por introdução de processamento paralelo e versão 64 bits. Tá? Então, os pilares passaram a ser processados em modo paralelo e o solver passou a ter a versão 64 bits dele, que permitia um uso melhor da memória. E algumas outras melhorias também da versão 19, a inclusão de painéis de fachada dentro do Prel, tá? Análise com plastificação, melhorias no Alvest também, e a finalização da parte Ribbon, que foi lançado anteriormente, mas só que nem todos os editores do TQS ainda trabalhavam com Ribbon. Então, foi finalizada toda a parte Ribbon em todos os editores, dando uma cara nova para todo o nosso sistema. Tá? Agora, o Aguinaldo vem completar. Boa noite a todos. O meu nome é Aguinaldo, eu trabalho na TQS desde 2002 e, nesses últimos anos, a gente tem investido bastante no desenvolvimento de soluções para a área de BIM. Um dos primeiros projetos que a gente acabou colocando no mercado foi o plugin, né, de exportação do TQS para o Revit. Eu participei desse projeto junto com o engenheiro Abraham e, após esse projeto, a gente iniciou uma fase de estudo para lançar um pacote integrado que conseguisse atender às necessidades dos vários agentes que existiam no mercado para trabalhar com essa integração de BIM. E daí surgiu um software chamado GERPRE, onde, nesse software, a gente conseguia integrar alguns agentes que são participantes da construção civil, como, por exemplo, laboratório de concreto, centrais de corte e dobra, centrais de concreto e também os próprios projetistas e o canteiro de obra. Né? Esse slide aí, ele mostra bem como é que funciona mais ou menos a integração. Tá? Então, você tem todos os agentes, são a construtora, projetistas, fornecedores, todos integrados em um ambiente na nuvem, né? Importante que a gente está trabalhando com novas tecnologias e essa parte foi muito legal para a gente lá no desenvolvimento, porque a gente aprendeu muita coisa, muita tecnologia que a gente não utilizava, por ter nosso software sempre focado para desktop. A gente teve que estudar e aprender vários conceitos de BIM, mesmo que favoreceram bastante a nossa vida profissional, assim como aprendizado. E essas tecnologias novas, né, que são voltadas para a internet. Então, a TQS começou a investir bastante na internet, que aí surgiu a licença web e toda essa parte de integração com o BIM. O acompanhamento da execução da estrutura através do GERPRE, desse software, ele é bem interessante porque, através do próprio TQS mesmo, a gente encaminha esses dados para a nuvem, centraliza esses dados na nuvem, e as construtoras e os centrais de corte e dobra conseguem acessar essas informações na nuvem e consegue haver uma interação muito boa entre esses agentes, onde a obra, o canteiro, consegue solicitar pedidos de aço, pedidos de concreto, encaminhar os dados para laboratórios de ensaios de concreto, e isso tudo fica centralizado ali na web, e todo mundo consegue acessar essas informações de maneira muito rápida e muito transparente. Essas informações que a construtora e os agentes conseguem enxergar dentro do GERPRE hoje, elas são bem legais, porque você, através de fotos, por exemplo, você consegue, no canteiro de obra, utilizando dispositivos móveis, extrair fotografias de detalhes e de informações dentro da obra,
e essas informações depois vão ser armazenadas na nuvem e conseguem ser acessadas através dentro dos escritórios das construtoras e até dos projetistas. Uma parte bem legal também que a gente desenvolveu para os projetistas nessa integração do GPRE foi a obra fazendo a extração dos corpos de provas e encaminhando ao laboratório para que sejam feitas análises. Através do 3D do TQS, hoje a gente consegue trazer essas informações que vieram lá do laboratório para dentro da ferramenta do GPRE e depois levar essas informações até o nosso visualizador 3D, mostrando através de esses diagramas de cores, né, como foi o resultado de ensaio no laboratório. Então, você consegue verificar aí um gradiente de peças que foram conformes e não conformes com os resultados do laboratório. Tá? Então, para a gente que trabalhou nesse projeto de integração, foi muito legal, porque a gente aprendeu muita coisa de desenvolvimento para essa nova área que a gente está tentando migrar bastante agora, né, que é acessando dados pela internet, nuvem, licença web, GPRE, vai vir uma série de inovações legais agora para frente também, com aplicativos, e a gente está investindo bastante nessa área de tecnologia para BIM. Tá? Eu vou passar a palavra agora para o Adriano, que vai dar detalhes das inovações para essa área de BIM também. Boa noite a todos. Eu sou o engenheiro Adriano. Acho que, dentre os desenvolvedores, eu sou um dos mais novos, talvez. O Tafarel, que está aqui, talvez seja o mais novo. Não que vocês não sejam também novos, mas... eu vou falar um pouco mais da parte mais nova aqui do TQS e não dá para deixar de falar sobre BIM, né? Então, o que a gente tem hoje de conexão com softwares externos BIM no TQS? Né? As opções são exportação e importação para o Revit, SketchUp, via arquivo IFC e o mais novo aí para o Tecla. Né? O IFC foi algo desenvolvido ali 2006, 2007, eu nem estava aqui ainda, né, um trabalho ali do Abra. Desde então, a gente grava o arquivo IFC, e é a nossa opção mais genérica, porque ele é compatível com diversos softwares. Aí a maioria de software de modelação mais famoso é compatível com o arquivo IFC. Então, aqui como exemplo, o ArchiCAD, do DSCAD, Solibre, Namecheck, Revit, Tecla e os outros aí. Também ali por volta de 2007, na versão 14, isso, tá? O IFC também, versão 14, aqui o plugin TQS Revit foi criado na versão 14. Na época, quem cuidava do projeto era o Abram e o Agnaldo, eu não estava aqui ainda, né? Mas o plugin foi criado aí nessa época e evoluiu, e a gente investe nesse plugin até hoje, com melhorias e uma constante atualização desse plugin. Há pouco tempo aí a gente inseriu diversas melhorias ali, destacando a exportação de edifícios de alvenaria estrutural, melhores detalhes e acabamentos, como exportação de escadas, a viga curva, definida como viga curva mesmo, né, não como várias faces, todos os objetos de fundação possível, com todos os detalhes, enfim. A gente tem exemplos aí de diversos edifícios utilizando esse plugin aí, de grande porte, inclusive. Bom, acho que é uma ferramenta que a maioria de vocês conhece. A gente tem um plugin para SketchUp, né, que permite enviar um edifício do TQS para ser visualizado no SketchUp, e também que permite que algo feito no SketchUp possa ser visualizado no TQS.
né, um destaque aí para a importação de um elemento genérico qualquer do SketchUp para o TQS, onde a gente pode inserir esse elemento hoje no modelador e tratar ele como um elemento modelado, né, dentro do modelador aí. O mais recente aí é o plugin TQS Tecla, da versão 19, né, feito o ano passado. Esse plugin permite a exportação com um nível de detalhe alto de todos os elementos do TQS para o Tecla, e para estruturas pré-moldadas, né, a gente realiza também a exportação das armaduras, né, isso tudo em formato nativo Tecla. Então, a armadura que aparece aí é como se fosse modelada no próprio software. Inclusive, tem definição de ganchos, né, um nível de detalhe bastante interessante. Agora, eu vou falar um pouco sobre o que a gente tem feito aí para as próximas versões do TQS, né, no que a gente está trabalhando agora. Né, para a V20, um item bastante interessante que a gente está desenvolvendo é a exportação do edifício 3D em formato STL, que é compatível com impressoras 3D. Né, impressora, hoje em dia acho que está muito fácil realizar uma impressão 3D, né? Com esse arquivo STL, por exemplo, você pode acessar um site, um serviço qualquer, fazer um orçamento na hora e solicitar a entrega em casa da sua maquete 3D. Importação de FC, algo bastante solicitado, né? Assim, a gente sempre pensou como seria realizar a importação de um arquivo FC, né, que contém diversos elementos de diversas disciplinas dentro do TQS, que está apto a trabalhar com viga, pilar e laje, né? Foi então que a gente criou essa importação do modelo IFC, que funciona da seguinte forma, né? Imagina que você seleciona, através do novo comando do TQS, seleciona o arquivo IFC, um edifício, dado os pavimentos do IFC, é gerado automaticamente, e a esse edifício é criado uma referência 3D, que vai lá para o nosso visualizador 3D como referência externa. Assim como a referência externa 2D, existe a referência externa 3D agora, nessa nova versão, onde você pode visualizar todos os elementos de todas as outras disciplinas dentro do TQS. E um destaque aí para algumas facilidades aí incorporadas nesse sistema, que é, por exemplo, deixar a arquitetura invisível e ver a estrutura dentro, ou desligar a arquitetura e ver como é que está a estrutura, enfim, uma visão integrada aí. Né? Além da referência externa 3D, também são geradas as referências externas 2D e posicionadas já dentro de cada pavimento na posição correta, né? A gente não teria aquele problema de ficar achando a locação do arquiteto para fazer a estrutura casar dentro. Que a referência externa da arquitetura já viria automaticamente através de uma operação de corte na geometria 3D que a gente leu lá do arquivo IFC. Do lado do plugin, né, do Revit, particularmente na operação de importação dentro do TQS, ou seja, do Revit para o TQS, a gente incorporou algo parecido. Então, ao gerar o arquivo, que no caso é o arquivo RTQ, que vai do Revit para o TQS, a gente está trazendo junto todas as referências 2D de todos os pavimentos. Essa referência aqui já não é um corte, né, como no Revit o arquiteto já tem a definição do seu desenho com as anotações e tudo mais, são esses desenhos que já vêm automaticamente e são colocados na posição correta de cada pavimento para receber a estrutura dentro.
também fazemos a importação da referência 3D do Revit. Então, junto lá do esquema de importação, além de colocar as referências 2D, colocamos a referência 3D dentro do modelo 3D, né, que pode ser visualizada junto com a estrutura e dá para deixar transparente a arquitetura, enfim, é a mesma ideia. Ao clicar, por exemplo, numa parede desse modelo aqui dentro do TQS, a gente pode ver as propriedades do elemento, né? Então, dá, por exemplo, para pegar informações que a gente não teria de outra forma, estimar carga, talvez. Poderia ser, imagine uma caixa d'água ali, que você poderia pegar o volume, enfim, alguma informação que pode ser útil no projeto. Né? Um detalhe ali, né? Isso é um pedaço da arquitetura com detalhes de mesa, cadeira, prato, enfim, o que veio do IFC está aqui. Do IFC não, desculpa, do plugin. Está aqui nesse desenho contemplado. Então, assim, a gente, o engenheiro pode ter acesso a tudo que foi modelado no Revit, nessa ferramenta. Desculpa. Outra coisa que a gente tem trabalhado aí nos últimos tempos é a internacionalização. Que desafios a gente teria que vencer para conseguir chegar à internacionalização do sistema? Bom, teria o desafio das línguas, né, tem que traduzir o sistema, obviamente. Nosso sistema, ali, fazendo uma estimativa, tem 400 mil palavras de programas, fora manual. Com manual, esse número facilmente dobra. Outras normas a serem atendidas, né? A nossa norma ali está mais ou menos perto da Eurocode, mas os países vizinhos aqui têm uma norma mais estilo ACI, então começa a mudar bastante coisa e essas coisas têm que ser contempladas. Diferentes efeitos ambientais, né? Quando destaque aí o sismo, que é algo que a gente tem pouco aqui, lá fora tem muito. Uma primeira ideia aí é tentar comercializar o programa na Argentina. É o primeiro foco. A gente começou os trabalhos de tradução, já temos o programa praticamente todo traduzido para o espanhol. Tem aqui até algumas imagens mostrando o trabalho de tradução. Aqui uma parte em cima do modelador estrutural traduzido. Embaixo um relatório traduzido. Um editor de critérios traduzido para o espanhol. O conceito de país e norma, ou seja, a gente poderia, nos dados do edifício, trocar o país onde vai ser realizado o projeto, ou seja, a gente aqui do Brasil poderia realizar um projeto na Argentina. Então, a gente escolheria a Argentina, automaticamente, na hora de selecionar as isopletas, apareceria o mapa da Argentina. E a gente pode selecionar a norma, né? No caso da Argentina, a norma deles é nomeada CIRSOC, e nos trabalhos a seguir aí a gente está fazendo a etapa de adaptar a norma, né, a parte de cálculo para atender a CIRSOC, o que falta para a gente conseguir lançar o programa na Argentina.